Olá! O Momento Saúde de hoje está aqui na Associação dos Cirurgiões Dentistas de Campinas, a ACDC, para falar com o cirurgião dentista Dr. Nilden Carlos Alves Cardoso, que é conselheiro do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Nós vamos falar hoje sobre saúde bucal. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado e a oportunidade que vocês nos dão para falar de uma coisa de suma importância para a população, que é a saúde bucal. Doutor, começando com esse papo aqui, vamos falar um pouquinho sobre as doenças, as principais doenças que nós temos na boca, que podem surgir na nossa boca, como gengivite, a cárie, né? Fala um pouquinho sobre elas, doutor, pra gente. Hoje, a prevalência maior de doença que comete a boca, né, da população se restringe à cárie. Mas você tem outras situações de doença também que tem uma prevalência muito alta. A cárie significa que você tem o processo de destruição do arcabouço do dente, que se chama esmalte. Isso que nós vemos no sorriso das pessoas, essa superfície é esmalte. E abaixo disso tem uma estrutura que chama dentina. A cárie, ela tem a capacidade de desmineralizar essas estruturas, fazendo uma cavidade na superfície dental. Além disso, você tem também a gengivite e a periodontite. O que vem ser gengivite e periodontite? Gengivite se caracteriza pela inflamação da gengiva que rodeia o dente, por um acúmulo de bactérias na superfície dental, que a gente fala placa bacteriana. Hoje a gente diz muito mais um biofilme bacteriano. O que é importante as pessoas entenderem que é um acúmulo de bactérias que tem o potencial de inflamar esse tecido. E se essa doença, essa placa, esse biofilme aderido à superfície dental, que ele é removido durante o processo de escovação, de uso do fio dental, e se isso não for feito de uma forma adequada, a permanência desse biofilme, ele pode desenvolver para essa gengivite, e a sua permanência acima de 7, 14, 30 dias, isso pode levar a uma evolução da doença que passa de um estágio só de inflamação de gengiva, mas também passa agora para um processo de destruição do tecido de suporte do dente, caracterizando uma doença periodontal. Ou seja, a doença periodontite, ela se caracteriza porque agora passou a ter uma destruição de osso que margeia o dente, levando a uma situação de mobilidade dental do dente, podendo levar a uma perda dental. O dente fica molinho, então, mas aí o começo disso tudo é na placa, nas bactérias que se acumulam. Isso. Para que você chegue num estágio de mobilidade desse dente, né, leva-se muito tempo. Primeiro tem que haver uma gengivite, para depois você ter uma periodontite. Então, o paciente, a população tem que se ater a fazer a prevenção sobretudo da gengivite, que é como a remoção dessa placa bacteriana, esse biofilme bacteriano aderido nas paredes do dente, na superfície lisa do dente, principalmente na região que fica entre a gengiva e o dente, que ali ao redor do dente tem uma superfície que nós chamamos de sulco gengival, que é ali que ficam essas bactérias que podem propiciar, é o meio propício para o desenvolvimento de uma gengivite e posteriormente a periodontite. E doutor, quais são as causas? Aí o doutor já até apontou um pouquinho antes de começar a falar da doença em si. A má escovação, é preciso utilizar o fio dental. Mas e as causas dessa doença? Má alimentação, além da má escovação, de tudo isso junto? O fator que a gente diz, o agente etiológico, o agente causador dessa doença, basicamente é o biofilme bacteriano, é a bactéria. Essa é uma situação. Você tem algumas situações que você tem algumas alterações sistêmicas que podem levar a um desenvolvimento de uma doença de gengivite e periodontite. Mas isso é primordial que tenha o quê? A placa bacteriana. A placa bacteriana, mesmo com alteração sistêmica, para que ela aconteça, você tem que ter a presença da placa bacteriana. Ela é de fundamental importância para o desenvolvimento. Então,
Mais uma vez eu repito, a importância de uma escovação adequada, do uso de um fio dental. E aí as pessoas perguntam, mas e aqueles enxaguatórios? Aquilo é importante? Aquilo remove essa placa bacteriana? Nós entendemos que é o seguinte, o melhor continua sendo, o mais eficiente é a escovação e o fio dental. Os enxaguatórios, eles podem ser o mecanismo auxiliar, o instrumento a mais para o processo. Para ajudar. Para ajudar. Mas ele, por si só, ele não tem a capacidade de ir lá e remover essa placa bacteriana mecanicamente. Ele pode o quê? Causar uma alteração do micro-organismo dentro da sua boca, dentro da que a gente fala da flora bucal. Isso ele pode alterar. Quando você faz um bochecho, você tem a capacidade de redução dessa carga microbiana na cavidade oral, que tem por volta de 600 micro-organismos. Você, quando faz um bochecho, você tem uma capacidade de diminuição dessa carga microbiana momentaneamente na sua cavidade oral. E também os enxaguatórios podem dar um hálito mais favorável, mais fresco, mais gostoso, uma sensação de limpeza. Mas isso não tira... Não quer dizer que está limpo mesmo, pode ser só uma sensação. A sensação de limpeza necessariamente não é a sensação, é a real situação de limpeza. Porque a escova e o seu fio dental, que são os grandes aliados para combater esse biofilme bacteriano. Doutor, tem pessoas que têm mais propensão a ter essa placa bacteriana? Por exemplo, crianças às vezes não têm tanto cuidado e às vezes a mãe não consegue se atentar muito a isso. Elas têm mais propensão a ter essa placa bacteriana ou não? É a mesma proporção para o adulto, por exemplo? Essa diferença a criança e adulto é basicamente relacionado muito à questão da alimentação, porque a criança você não tem muito controle sobre a alimentação dela, a questão da própria limpeza, da remoção desse biofilme, ela tem que estar sempre recebendo uma supervisão de uma pessoa com maior idade, no caso a mãe, o pai, que deve dar essa supervisão, porque ele ainda não tem o discernimento de se ter o hábito da escovação. Então é muito importante o acompanhamento dos pais, no primeiro momento, para criar o hábito na criança do uso da escova e do fio dental. E até na orientação de quanto utilizar, por exemplo, de pasta dental durante a escovação. Nós sabemos que para as crianças, nós dizemos o seguinte, uma recomendação do Ministério da Saúde, de que deva colocar numa escova de cabeça pequena, uma quantidade de um tamanho de uma ervilha é o suficiente para a quantidade de pasta de dente para o uso nessa criança. E no adulto, você tem, como ele já tem idade, ele tem o senso de saber o que é correto, o que ele deve ter, quais os cuidados que ele deve ter, então fica mais fácil. E ele sempre com uma supervisão de um cirurgião dentista, ele pode qualificar esse controle do seu biofilme bacteriano com uma supervisão de um profissional capacitado. Doutor, como que fica a aparência desse dente com a placa, com esse biofilme, né, como o doutor bem falou? Como que fica a aparência? É uma aparência amarelada? Como que é essa aparência dá para o senhor identificar para a gente? Olha, se eu der um sorriso aqui, com certeza meus dentes têm placa bacteriana nesse momento. Com certeza tem. Não vê. Você não tem a condição de visualizar. Nem o profissional, quando ele está no atendimento clínico ao seu paciente, ele não consegue visualizar, porque são bactérias. Por exemplo, a minha pele está cheia de bactéria. Ninguém está vendo a bactéria, mas ela existe. E isso na boca funciona da mesma forma. São um acúmulo de bactérias, mas que você não tem uma visualização. Pode ser vista a olho nu, né? Elas são... Tem uma ideia, uma pessoa que estuda muito sobre micro-organismos, micróbios, bichinhos da cavidade oral, ela diz que ele é tão pequeno, o micro-organismo, que uma panela cheia você ainda não vê ele, de tão diminuto que ele é. Então, essa possibilidade você não vê. O que você vê é a manifestação da presença desse biofilme na superfície dental. Por exemplo,
um sangramento gengival. Um sangramento gengival me diz que aquela região tem uma inflamação gengival, fruto de uma deposição desse biofilme bacteriano. Então, é uma manifestação clínica que eu, como uma pessoa leiga, posso identificar que eu estou com um problema. Então, durante a minha escovação, eu percebo que está havendo sangramento, isso significa que há inflamação. Se não houver inflamação, não há sangramento. Então, visualizar a placa bacteriana propriamente você não vai ver, mas você pode ter a manifestação, principalmente com o sangramento. E uma vez essa manifestação, né, e tendo essa manifestação, os tratamentos são esses, continua a escovação, fio dental, mas existe algum tratamento dentro do consultório, algum remedinho, alguma coisa que possa ser usado, fazer uma limpeza, como que funciona essa parte? O tratamento basicamente consiste em higienização. Higienização tanto por parte do paciente, no seu dia a dia, fazendo uso do fio dental da escovação, por exemplo, 4 vezes ao dia é uma escovação que você pode ter após as suas refeições. Meu Deus, eu não tenho tempo para fazer toda essa escovação. Então, que faça 2, mas que se façam 2 bem feitas. Eu sempre sou criticado em própria casa, né? Minha esposa diz que eu demoro muito para escovar os dentes, mas ela fala que eu escovo pouco. Eu escovo em menor frequência, mas quando eu escovo durante 15, 20 minutos. Porque eu sei que para fazer uma boa escovação, eu preciso gastar tempo. Então ela tem que ser longa, de 15 a 20 minutos. Né? Então não adianta você fazer várias ao dia, mas que se faça uma, mas que bem feito. O ideal, 2 ao dia. 2 ao dia. E o fio dental, 1 vez ao dia é suficiente, desde que se faça. Uma coisa, o fio dental, como utilizar? É importante saber o seguinte, que eu vou passar o fio dental, ele sempre nessas regiões entre a gengiva e o dente. Porque muitas vezes o pessoal passa na superfície lisa do dente, isso não é importante. Não adianta. O que você tem que passar é entre a gengiva e o dente. É onde que a pessoa fala, mas dói a hora que passa. Não, é porque ali está passando um instrumento, uma linha, que ela vai encostar na gengiva. Então, às vezes, ela pode causar o desconforto, mas esse desconforto, ele é momentâneo. O que é importante é que você... Tem que saber passar também, né, doutor? Não pode ser com força, é delicado, porque vai tirar. E eu falei do fio dental, quero dizer também da escova, como usar ela. Então, por exemplo, da região dos dentes posteriores, é importante que você forme 45 graus entre o dente e a gengiva e que faça movimento de vibração entre a gengiva e o dente. E sempre você escove de 2 em 2 dentes. Então, e sempre você criar o hábito da sequência. Juliana, você para tomar banho, você deve ter uma sequência. Tem uma sequência. Você tem uma sequência. Tem. E que hoje você faz ela de forma super natural, porque com certeza. Virou hábito. E escovação também tem que virar um hábito nosso de rotina diária. Então, por exemplo, quando eu vou escovar, eu tenho uma rotina. Necessariamente não pode ser a sua. A que eu vou propor aqui não é a minha usual, mas é uma rotina. Eu sempre venho pela vestibular, do lado esquerdo, vou caminhando até a região anterior, vou até os posteriores. Fiz pelo lado externo, o lado da bochecha, agora eu vou para o lado da língua e vou fazer por dentro, sempre de 2 em 2 dentes, sempre de 2 em 2 dentes. Que aí você consegue dar atenção a esses 2 dentes e escová-los de forma correta, é isso? De forma correta. E aí, os dentes anteriores, que são os dentes que normalmente todo mundo no consultório, às vezes fica até com vergonha, nossa, doutor, tá tão sujo assim, né? Quando você mostra isso em imagens, né? E é a região que todo mundo tem muita dificuldade para higienizar, que é aqui, ó, do lado inferior, pelo lado de dentro. Esse aqui não tem jeito, Juliana, tem que limpar 1 a 1, porque senão você não consegue limpar. E é sempre nessa posição, ó. Você vai limpar... Inclinada a escova. Inclinada. E você sempre vai sentir essa escova coçando a sua gengiva. Tenho que fazer força? Não. É suave o movimento. As escovas de escolha, sempre escolha
escovas macias, de cerdas macias, independente da marca comercial. De repente é você fazer o teste de qual é a mais macia, e sempre de cabeça pequena, porque quando você usa uma muito grande, por exemplo, eu que sou um pouquinho mais cheio, se eu colocar uma escova muito grande, na região posterior, não lá alcança. atrás, não vou alcançar, não vai ter espaço para a bochecha. Ou fica a bochecha ou fica a escova. Então eu opto por alguma coisa menor que vai caber tanto a minha bochecha como vai caber a escova para me fazer a limpeza do dente adequada. Então sempre opção por uma escova cabeça pequena. Às vezes, fala, mas essa é infantil, mas para você, às vezes é infantil. Às vezes serve, às vezes é legal. É a melhor para você. Então, isso que eu disse embaixo, repete para a superior também. E você sempre faz essa sequência, porque quando você faz a sequência, você não esquece de ninguém. Você não esquece. E vira hábito, como o doutor já disse. É, vira o hábito. Nós vamos para um intervalinho agora e já voltamos com mais Momento de Saúde. Não sai daí. Estamos de volta com o Momento de Saúde, falando hoje sobre saúde bucal. Está aqui comigo o cirurgião dentista, Dr. Nilden Carlos Alves Cardoso. Dr. Nilden, a gente terminou o primeiro bloco falando das escovas, né? Mas ainda tem algumas dúvidas que eu queria tirar com o doutor. Como que a gente pode cuidar da escova dental, doutor? Como que armazena? O que a gente pode fazer para cuidar bem dela? O que é importante ter em mente as escovas dentais. Aonde elas vão pegar no uso doméstico, em casa, onde elas ficam? Elas ficam dentro do banheiro. Desse banheiro, nós temos que ter alguns cuidados. Primeiro, não deixar ao ar livre. Porque quando você vai ao banheiro, que você faz as suas necessidades e que você usa o seu vaso sanitário, aquilo pode provocar um aerosol. E esse aerosol está contaminado. E esse aerosol pode contaminar as cerdas da escova dental, que depois você vai fazer uso para a sua escovação. Então, isso é um cuidado muito importante. E após o uso, você lava ela. Então, é interessante que você armazene num local, um abrigo fresco, e que não fique tão exposto ao meio do banheiro, no uso doméstico. E para, por exemplo, o trabalho, você anda, você leva para o seu trabalho, para a sua escola, enfim, você pode ter um recipiente para armazenar essa escova dental. Hoje é muito comum você ver até algumas escovas comercializadas que elas já disponibilizam esse local, esse recipiente para você armazenar. Tem umas que vêm para colocar, né? E tem umas que se transformam mesmo, você guarda lá dentro. Isso. Essas são legais também? São. As escovas, as cerdas em si, a cerda que é usada para essas de uso de viagem, né? Que é vendido como de viagem, e essas de uso que a gente compra para uso doméstico, as cerdas normalmente são muito semelhantes. A tendência que tem é que essas utilizadas de viagem serem cerdas de uma qualidade inferior, então mais duras. Então essa que você tem que ter um cuidado com ela. Por exemplo, uma situação, uma escova que normalmente é muito ruim, é aquela que a gente utiliza em motel e hotel. Aquelas que são dadas como brindes. Normalmente aquelas escovas, como ela é um brinde, normalmente ela não é de boa qualidade, a cerda, até para baratear. Então essas não devem ser utilizadas como uma rotina, é para uso esporádico mesmo. Então ter esse cuidado de utilizar uma escova de boa procedência. Então, como que eu escolho uma escova? Uma de cerda macia e de cabeça pequena, que adapte ao tamanho do meu arco dental. Essa é o primordial. E depois você essa é a maior indicação. Também. É a maior indicação. E o custo também, que é importante. Você tem algumas que tem algumas borrachas, outras sem borracha, que são artefatos de cada uma com a sua particularidade. Mas a escova sendo macia, isso é o mais importante. E doutor, de quanto em quanto tempo a gente deve trocar essa escova? Como que a gente identifica uma escova que ela já está usadinha, que a gente já precisa jogar fora e comprar uma nova? A melhor escova, o momento oportuno em trocar a escova. Primeiro, não pegue amor a sua escova dental. A escova dental que você comprou, ela tem vida.
A vida dela, em média, dessas escovas dentais que estão no mercado hoje, em média a vida dela são de 3 meses, 90 dias, ela deve ser trocada. Hoje, algumas que estão no mercado, elas já têm até alguns indicadores, que ela vem colorida e à medida que você vai usando, ela vai perdendo essa cor, te sinalizando que é o momento oportuno de troca. Mas, basicamente, a cada 3 meses deve ser renovada a sua escova. Não peguem agora as suas escovas dentais. Doutora, a gente também fala um pouquinho sobre o fio, né, no outro bloco. Tem mais um tipo, né, tem o fio e a fita. Diferencia um pouquinho pra gente, fala sobre isso, por favor, doutor. Essa é uma pergunta que sempre nos fazem. Doutor, eu devo usar fita ou fio? Olha, os dois vão ter a mesma função. Só para vocês, eu vou mostrar para vocês o que é uma fita e um fio. Essa aqui, ó, é uma fita dental, ou seja, ela é fininha, passa entre os dentes, tem espaço, mas ela pega uma superfície maior do dente. Ela tem uma capacidade de pegar maior superfície. Então, ela é uma fita dental. E você tem uma situação que é o fio dental, que ele é mais roliço, menor, então ele entra em alguns espaços que talvez a fita não entre. Que eu acho difícil, na grande maioria das vezes, tanto um como o outro entra. O que acontece é que a fita, você pega uma maior superfície dental. Então, a priori, parece que ela limpa mais. Mas o que é o importante? Sendo fita ou fio, vai de sua preferência pessoal. O que é importante é aquilo que eu falei no bloco anterior, é saber utilizar o fio dental. E aqui, eu vou pegar qualquer que seja ele, ou fita ou fio, o que é importante, olha, que eu faço isso aqui, ó. É como eu digo, lustrar. Lembra quando a gente lustrava sapato? Né? O que acontece? Eu entro sempre com o fio entre a gengiva e o dente. E eu faço isso aqui, ó. Como se eu estivesse... E sempre o jeito de usar o fio dental é assim, ó. Eu enrolo ele no dedo. Para me deixar isso aqui o menor área possível para que eu tenha uma rigidez. Porque eu enrolo e adapto ele aqui. E faço isso aqui, ó. E aí eu faço o quê? Movimento. Eu esfrego na superfície dental. Então eu esfrego numa superfície, depois eu esfrego na outra. Aquilo de ficar fazendo isso aqui, ó, isso é só para remoção de restos alimentares. Não tem o efeito daquilo que a gente falou, da remoção da placa bacteriana ou do biofilme. Quem tem efetividade para a remoção é desta forma, ó, que eu devo fazer. E isso eu tenho que fazer em todos os dentes. Por isso que higienizar leva-se tempo, tem que dar tempo. É o que eu digo. Tem que ter um pouquinho de tempo aí. Todo mundo pergunta, qual o melhor horário? Às vezes eu pergunto, às vezes tem uma mulher, eu falo, você tem hábito de assistir novela? É a melhor hora que tem. Você está lá assistindo e está fazendo fio dental. Aquele que gosta do futebol, na hora do futebol, ele está fazendo isso na frente da televisão. Nem percebe e está limpando seus dentes. E está limpando seus dentes. Doutora, a saliva tem um papel coadjuvante nessa limpeza dos dentes também? Ela ajuda? Ela tem uma função lubrificante. Então ela tem. Tanto é que quando essa saliva ela se apresenta por algum processo de alteração sistêmica alterado em questão de pH, ela pode ser um agente influenciador da manutenção ou da formação muito rápida de uma placa bacteriana. Que uma placa bacteriana, a gente sabe, quando ela fica envelhecida, ela vai ficando dura. E dura, aí que a gente chama de tártaro. Tártaro e placa bacteriana, biofilme, é a mesma coisa. O que muda é o tempo dela. Níveis diferentes, depende do grau. Não, ela é a mesma coisa. O que acontece? A placa bacteriana, quando ela vai ficando na boca e vai ficando velha, 28 dias ela começa a calcificar e aí ela vira tártaro. Então, na verdade, o tártaro é uma placa bacteriana envelhecida. E que chega no estágio que ela não consegue nem com a escovação, nem com o fio dental, a sua remoção. Só com a remoção com o auxílio de um profissional. Aí você precisa de ir até o cirurgião dentista para fazer essa remoção. Que ele pode fazer ela tanto mecânica ou com o uso de ultrassom. Mas torna-se muito difícil. Às vezes, até para o profissional, ela é de difícil remoção. Porque isso é muito duro. Ele vira uma pedra mesmo. Então, a saliva pode interferir, às vezes, na velocidade que essa placa biofilme
se transforma num tato. Às vezes uma saliva com um pH alterado pode acelerar esse processo. E a pessoa ter uma formação de tato mais rápido do que numa pessoa normal. E doutor, escovar a língua também é importante? Hoje é importante a escovação da língua dental, porque a gente sabe que ali tem uma deposição muito grande de micro-organismos, então é para a gente remover a sabula que fica no dorso, né, sobre o dorso da língua. Faz parte hoje da escovação, a escovação da língua. Doutor, existem algumas pesquisas que apontam que diabéticos são mais suscetíveis a doenças na gengiva. É isso mesmo, doutor? Isso afeta mesmo o centro glicêmico, é verdade? O diabético ele tem mais chance de desenvolver gengivite e periodontite. Isso é fato. E isso hoje é uma preocupação muito grande, como você falou dos estudos. No mundo, 480 milhões de pessoas são acometidas, têm o problema da diabetes. No Brasil, isso representa 14 milhões de pessoas. Portanto, você tem um público com grande possibilidade de desenvolvimento de gengivite e periodontite. Porque o que acontece? Quando você tem uma diabetes, uma das características dela é alterar o fluxo circulatório. E dentro do suco gengival, aquela superfície que está entre o dente e a gengiva, que a gente chama de suco gengival, ali tem líquidos. E esses líquidos inflamatórios podem estar alterados pela presença de uma manifestação de uma diabetes. E quando o diabetes, qual é a característica dela? Alterar o mecanismo de defesa do paciente, do hospedeiro. Então isso pode o quê? Com a presença de uma placa bacteriana, você ter uma grande chance de um diabético ter a gengivite e periodontite. E isso pode também estar relacionado até problemas cardíacos. Doutor, ia te perguntar exatamente isso. Qual que é a relação desses problemas gengivais com problemas cardíacos? É o seguinte, como nós dizemos, a placa bacteriana, o biofilme, é um agregado microbiano. Isso entra no suco gengival. Caiu no suco gengival, isso pode correr na corrente sanguínea. E essa bactéria que está na boca, ela pode ganhar corrente sanguínea e chegar nos órgãos vitais, como o coração, é um deles, e inflamar o peritônio, que é o tecido que envolve o coração. Então isso é possível, infecções renais estarem relacionadas a doenças da cavidade oral. É muito comum hoje os médicos pedirem uma avaliação odontológica para ver se há possíveis focos de infecção intrabucal para que não possa interferir nos resultados dos tratamentos terapêuticos. Por exemplo, a pessoa vai ser submetida a uma cirurgia cardíaca, faz parte do protocolo médico hoje avaliar se esse paciente, as condições de saúde bucal dele, para que não interfira nos resultados do procedimento cirúrgico do coração. Existem recomendações, então, quanto à saúde bucal de uma pessoa cardíaca? Existe fazer algum tipo de recomendação a mais? O cardíaco, da mesma forma que ele tem que ir ao seu cardiologista regularmente para fazer as suas avaliações regulares do ponto de vista cardíaco, vale também para preocupação odontológica. Esse paciente, ele tem que estar sob uma supervisão de um profissional cirurgião dentista pelo menos de 6 em 6 meses. Às vezes, dependendo da situação em que se encontra a cavidade oral dele, às vezes isso pode ser até abreviado a cada 3 meses, para que essa saúde bucal possa contribuir para a manutenção da saúde cardíaca dele. E algum procedimento dentário também tem que ter algum cuidado com pessoas cardíacas, ou aí não tem nada a ver, aí não interfere? É que aí você tem várias situações de doenças cardíacas. Em algumas você vai ter que ter cuidados e outras não. Isso sempre tem que haver uma aproximação, tanto do cirurgião dentista como o especialista, o cardiologista desse paciente. Tem que haver uma estreita relação entre os dois profissionais para
elencar os riscos desse paciente e fazer uma terapia em conjunto para manutenção dessa saúde como todo desse paciente, a saúde geral dele. Então é um trabalho em conjunto, tanto o cirurgião dentista como o médico nessas situações. O Momento de Saúde vai para mais intervalo e já voltamos. Fique por aí. Estamos de volta com o Momento de Saúde, falando hoje sobre saúde bucal. Está aqui comigo o cirurgião dentista, Dr. Nilden Carlos Alves Cardoso. Dr. Nilden, desde janeiro agora de 2015, a Anvisa determinou que só pode ser feito os clareadores, né? O clareamento com o cirurgião dentista, com indicação do cirurgião dentista. Eu quero saber do doutor quais são os efeitos colaterais, né? Porque para ter uma decisão dessa, a população corre algum risco de fazer um clareamento fora do consultório médico? É o seguinte, primeira coisa, a questão da legislação da Anvisa, que é muito importante. O que aconteceu? Por que aconteceu isso? Porque até então havia um uso indiscriminado, estava havendo um uso indiscriminado dos agentes clareadores, que a população qualquer e uma dental, que nós sabemos, uma empresa que vende material odontológico, e comprar agente clareador. E às vezes até em farmácias os agentes clareadores e em supermercados. E nós sabemos que isso pode causar um medicamento e que você não deve usar indiscriminadamente, porque ele tem efeitos colaterais significativos, como todo medicamento, e os agentes clareadores não é diferente. Então, em uma luta muito forte aí no passado, o Conselho Regional de Odontologia cobrou isso da Anvisa, essa ação, teve uma audiência pública que o Conselho participou, enfim, e que determinou essa resolução que a partir de 2015 somente cirurgiões dentistas poderiam comprar o produto, o agente clareador nas dentais e assim, nos locais próprios para comercialização para finalidade odontológica. O que isso pode acontecer? O uso indiscriminado de um agente clareador. Qualquer medicamento de uso indiscriminado, ele vai trazer problema para a população. O agente clareador, ele pode causar uma sensibilidade nesse paciente. Ele pode causar uma coisa que se chama reabsorções. O que é reabsorção? Reabsorções são inflamações que acontecem normalmente na superfície do dente e que algumas células, elas começam a destruir a superfície dental e levando o que? A perda do dente, pelo uso indiscriminado dessas medicações. E uma coisa, quando você não sabe utilizar na forma adequada, na concentração adequada, na frequência adequada, o que vai acontecer? Chega um momento que ele não faz mais o agente clareador que você quer e ele começa a causar danos o quê? Na superfície dental, no esmalte do dente, causar erosões. Então a pessoa agora está com os dentes brancos, mas com vários problemas. E acrescido a isso, muitas vezes você tem o clareamento feito de forma indiscriminada e sem supervisão, você tem outros tratamentos associados que podem potencializar os efeitos deletérios desse agente clareador. Então, não é brincadeira. É um medicamento. Medicamento tem que ter critério para usar e tem que ter a supervisão de um cirurgião dentista, no caso, para te orientar. Porque há infinidade de produtos comerciais e cada um tem a sua indicação. Doutor, e essas fitas clareadoras que tem na farmácia, é o mesmo efeito? Tem que usar com moderação, digamos assim? Eu diria para não usar. Elas têm efeito, na realidade? Elas fazem um efeito esperado, não como esses clareadores que se usa dentro do consultório? Como eu nunca prescrevi essas fitas, eu não sei a evolução. O que eu vejo no consultório é o efeito final do uso indiscriminado das fitas. Quando se utiliza as fitas de forma indiscriminada, eu no consultório vou pegar o fato consumado.
E o fato consumado, ele é triste. A pessoa com dente claro, mas que às vezes o dente está perdido. Então, tudo que é utilizado de forma inadequada não traz sucesso para a terapêutica. Doutor, de quanto em quanto tempo, então, seria recomendado fazer um clareamento dental? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: clareamento não é terapêutico. Clareamento é um ato estético. Ele não tem terapêutica, ele não é para tratamento de nenhuma doença. Ele é só para o tratamento de um dente que está escurecido para se tornar mais claro. É só finalidade estética. E para isso tem que ter alguns princípios da sua utilização, como eu já disse. Então, os agentes clareadores, repito, tem que as suas indicações precisas. Ele não é para uso em massa. E não é o mesmo agente clareador que eu usei que a segunda pessoa, a terceira, a quarta vão utilizar. Para cada caso é um caso. Você tem vários tipos de escurecimento dental e de origens diferentes. E você tem que fazer o diagnóstico. Primeira coisa, nós temos que ter em mente qual é o diagnóstico que levou ao escurecimento. Isso é importante. E a partir do momento que você fez o diagnóstico, o que é o clareamento? Ele é um pigmento que fez aquele dente escurecer. E esse agente clareador que você vai usar, que é a base de peróxido, que é a água oxigenada. Só que em várias concentrações. Não é aquela água oxigenada 10 volumes, só que é uma água oxigenada, mas para uso odontológico, para finalidade de clareamento. Então ele tem a capacidade de fazer, é uma reação química de oxidação. É isso que faz o clareamento. Então ele oxida esses pigmentos e isso vai clareando o dente. E tem um momento de término desse clareamento, que isso que é importante, que às vezes as pessoas que fazem o clareamento de forma doméstica, sem orientação, se perdem. Ele não sabe até quando ele pode fazer o clareamento, até que ponto ele passou a não ser um agente clareador, mas um agente destruidor de superfície dental. E isso o cirurgião dentista tem como prever. E uma coisa que às vezes a gente vê com uma certa frequência esse uso doméstico é o uso contínuo e repetitivo por várias e várias vezes. E tem uma frequência, você tem um tempo para esse clareamento, a vida útil desse clareamento, porque pode escurecer novamente. Essa frequência depende também, depende de como for avaliado esse paciente. Porque você tem duas formas de clareamento. Uma que a gente fala que é com moldeira, né, que você molda a boca e vai aplicando, a pessoa dorme aquilo, você faz o clareamento dentro do seu consultório e depois dá continuidade em casa durante a noite para fazer o clareamento. Essa é uma situação. E você tem outro tipo de clareamento com laser. Tem indicação para os dois. O que você vai obter com o que a gente fala de moldeira e o que você vai obter com o de laser. Os dois vão clarear? Vão. Tem diferença? Tem, muitas vezes relacionado à rapidez do clareamento, mas a química de oxidação é sempre igual, tanto com clareamento em moldeira como em laser. E doutor, o efeito colateral que o doutor citou, um deles, é essa sensibilidade. Quem já tem o dente sensível, fica pior essa sensibilidade dentária? Sim, aumenta significativo. A pessoa que já tem, que a gente fala na região cervical, essa região da gengiva que a gengiva deu uma retraída, ela subiu um pouquinho, que expôs o túbulo dentinário, que a gente fala que é a superfície dental dessa dentina que é cheio de tubinhos, e dentro desses tubinhos é cheio de líquido. Então, você tem uma sensibilidade por o movimento desse líquido estar dentro desses túbulos. E quando eu faço o clareamento, eu potencializo esse movimento de líquido dentro desse tubo, potencializando a dor. Às vezes a pessoa começa o clareamento e não termina, devido ao aumento considerável dessa sensibilidade. Então, isso também faz parte do diagnóstico. Você está
apto a receber um clareamento ou não, porque eu posso potencializar uma pré-existência de uma coisa que você já tem. E causando o quê? Muitas vezes, naquele momento, você tem só uma sensibilidade. E a partir do momento que eu faço o clareamento, eu posso provocar uma inflamação que vai se tornar irreversível, ou seja, ela é uma inflamação que ela não retorna mais, que vai levar, às vezes, até o quê? Um tratamento de canal por causa da potencialização dessa inflamação. Que lá dentro do dente nós temos uma coisa que protege o dente, que chama polpa. É onde que a gente fala, o pessoal fala nervo. Lá dentro nós falamos tem polpa, que é o tecido nervoso que está ali dentro do canal, dentro do interior do dente. E você inflama esse tecido e essa medicação ela pode o quê? O clareamento potencializar essa inflamação que depois ele não reverte mais. Para reversão dessa sensibilidade, só removendo aquele conteúdo que consiste no tratamento de canal. Então, sempre muito importante consultar o seu cirurgião dentista, né, doutor? Essa é a indicação para tudo aí. Eu sempre recomendo, isso não vale só para gente clareador, toda medicação, mesmo para dor de cabeça, qualquer que seja, tem que usar com critério. É medicamento. Com certeza. Se não fosse medicamento, não tinha na caixinha informando para deixar distante das crianças. Por quê? É um medicamento. E medicamento, ele tem as suas indicações, as suas contraindicações e, sobretudo, os efeitos colaterais. Verdade. Doutor Nilden, pegando o gancho aí que o doutor citou a criança, é importante começar a higiene bucal desde bebezinho? Vamos voltar naquela questão que eu falei. Criar o hábito. É importante criar o hábito da criança da higienização. A criança, a gente sabe no aprendizado das crianças, que elas começam o seu processo de aprendizado por repetição. Eles repetem o que os pais fazem, porque a referência da criança são os pais. Então, se os pais motivam, criam o hábito de se fazer uma higienização junto à criança, você está desde o início de sua vida criando o hábito dos hábitos ideais de higiene bucal. Bebezinho mesmo sem dente, também é bom fazer aquela limpezinha na gengiva. Na gengiva com gás você já pode fazer essa limpeza, porque ali já tem bactéria que você pode remover, principalmente depois de uma mamada, de uma alimentação dessa criança, você já pode fazer a higienização. É sempre com uma gás você pode fazer isso. Doutor, uma alimentação balanceada garante uma boa higiene bucal? É importante? Olha, a partir do momento que você tem uma boa alimentação, você tem uma saúde geral boa. Tendo uma boa saúde geral, você propicia o quê? Uma boa saúde bucal. Então, são todas as situações estão interligadas. É um conjunto. É um conjunto. Você tem que estar em equilíbrio de todas, nessa alimentação, na saúde bucal, na saúde oral, ou seja, todos estão interligados. E hoje, cada vez isso é mais forte. A interlocução entre os profissionais da área de saúde, propiciando cada vez mais a busca do equilíbrio para que você tenha uma qualidade de vida melhor. E, doutor, tem alguns alimentos ou bebidas que devem ser evitados e que prejudicam os dentes? Olha, tem algumas que são importantes. Por exemplo, a bebida alcoólica. Bebida alcoólica, ela pode ser um fator prejudicial para a cavidade oral, principalmente se a pessoa já tem alguma alteração sistêmica e tal, pode trazer algum problema para ele. O uso do fumo pode acarretar repercussões na cavidade oral. Então, enfim, tem algumas doenças, alguns hábitos que também ele não é só às vezes para a odontologia, mas enquanto qualidade de vida, ele não traz um benefício para o ser humano. Então, esse tem que ter um critério para que você tenha melhor qualidade de vida. E, doutor Nilden, o câncer bucal ele vem aumentando, né, na população, de um modo geral, na realidade. E aí diversos fatores que causam. O que eu queria saber, na realidade, é se uma má higiene bucal pode causar câncer. Pode. E hoje o câncer bucal, ele acomete 14 mil pessoas ano no país, o câncer bucal. O câncer bucal para os homens, ele está em 7º lugar. Para as mulheres, em 5º lugar dos cânceres. Então, hoje a preocupação com o câncer bucal ela é muito importante para, no dia a dia, para que se faça uma prevenção, para que diminua
a possibilidade de câncer bucal. E hoje está se observando muito que muitas vezes alguns sinais de câncer que têm no organismo, no corpo da pessoa, e que as primeiras manifestações se deram na cavidade oral e diagnosticado por cirurgião dentista. Cada vez mais você está vendo isso, mais cirurgiões dentistas no seu dia a dia clínico, no serviço público, no serviço privado, de se fazer diagnóstico de lesões pré-cancerizáveis, que quando chamou a atenção a essas lesões, que investigou mais e a pessoa descobriu algumas outras coisas que ainda estavam em fase inicial do desenvolvimento. Como é essa lesão, doutor? Tem como falar um pouquinho como ela é, a aparência dela? Ela normalmente, as lesões pré-cancerizadas, elas são umas lesões brancas que estão na língua, no dorso da língua, na mucosa, e são lesões que normalmente 14 dias, 7, 14, ela persiste, não tem uma origem e ela persiste. Lembra uma afta ou não? Uma afta seria parecido com a afta, que não cura, porque uma afta, quando é uma afta, você faz o uso tópico de uma medicação, 2, 3 dias com corticoide já curou. E quando é uma lesão pré-cancerizável, você faz essa terapia e ela ainda há persistência. Tem que ter muito cuidado, por exemplo, com bordos cortantes. Pacientes que usam próteses totais, dentadura, ou qualquer outro de prótese fixa, removível, unitária, mas que tem algum bordo cortante. E essa permanência desse trauma pode desenvolver uma lesão de câncer. Então, alguns cuidados que você tem que ter, que é o autoexame, de que quando você encontrar bordos cortantes, toda a ferida que não cura naquela região, procure saber de qual é a origem dessa lesão, para que você não faça o diagnóstico precoce dessa lesão. Doutor, a gente está finalizando nosso programa de hoje e, para fechar, eu gostaria que o doutor reforçasse para quem nos assiste o que é importante, como a gente pode garantir uma boa higiene bucal, o que é essencial para isso. Primeiramente, eu agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui falando com vocês e falar com o ouvinte de vocês para ressaltar a importância da saúde bucal. A importância da saúde bucal no contexto de qualidade de vida, de dar orientações que não há milagre. O milagre está o quê? Em você fazer a sua parte, que é uma boa higienização com a sua escova dental, o seu fio dental e regularmente ir a um cirurgião dentista para fazer as suas manutenções, para que você possa fazer o diagnóstico precoce das suas doenças. E, sobretudo, às vezes não é nem diagnóstico da doença, mas, sobretudo, da visualização, da identificação da sua manutenção de saúde. Porque muitas vezes a gente parece que vai ao dentista, ao médico para doença. Não, que bom quando você vai e continua saudável. Tá tudo é isso que nós queremos, que as pessoas nos procurem para manter a sua saúde e não para tirar só do quadro de doença. Isso é a filosofia das áreas da saúde, é prevenir e cuidar da saúde. Nós somos principalmente agentes de saúde. Obrigada, doutor, mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado.